Você sabia que a palavra queen do inglês antigamente não significava rainha, mas significava mulher? Vamos falar sobre isso e aproveitar para falar um pouco sobre mudança linguística, mais especificamente mudança semântica, mudança no significado das palavras. A motivação para esse vídeo é o fato de que nos últimos dias faleceu o marido da rainha da Inglaterra, o príncipe Philip, e muitas pessoas têm dúvida de por que é que ele não tinha o título de rei da Inglaterra, já que ele era casado com a rainha. Quando nós sabemos que na situação oposta, quando uma mulher se casa com um rei, em geral ela recebe um título equivalente ao de rainha ou de queen. No caso do príncipe Philip, a situação é até mais curiosa, porque ele não possuía o título de príncipe. Quando ele se casou com a rainha da Inglaterra, ele recebeu o título de duque. Só muitos anos depois é que a rainha, por vontade dela, concedeu excepcionalmente a ele o título de príncipe. Então, o próprio título de príncipe dele não é motivado por ele ser casado com a rainha. Mas por que isso? Nós temos que reconhecer, em primeiro lugar, que a maioria das pessoas, ao saber que em um país existe um rei e uma rainha, assume automaticamente que o governante, o monarca de fato daquele país é o rei e a rainha é apenas a esposa do rei. É alguém que não era da família real e entrou na família real por casamento, sendo que, na maioria dos reinos do mundo, essa pessoa não passa a ser parte da sucessão real. Se o rei morre, o trono não passa para ela, mas passa para um dos descendentes do casal. Aí nós já temos a nossa primeira explicação. O príncipe Philip não recebe o título de King, porque se ele recebesse esse título, automaticamente no sistema britânico seria entendido que ele é o monarca, ele é o governante de fato da nação, e não Elizabeth. E ele não é nem um governante nem está na sucessão. Como ele entrou na família real por casamento, se a rainha morresse antes, o trono não passaria para ele, mas passaria para os descendentes, para os filhos dos dois. Mas por que isso? Porque para marcar que ele não é o monarca do país, ele tem que receber um título diferente do de King, mas o título de Queen pode ser dado tanto à monarca de fato quanto à esposa do monarca. Pelo menos em inglês existe uma explicação muito clara para isso, que é o fato de que a própria palavra Queen não significava originalmente governante do país. Queen vem de uma palavra do germânico que tinha como significado mulher, e essa palavra passou por um processo semântico de restrição de significado e passou a significar esposa. Então o que é restrição de significado? É quando uma palavra tem um significado que abrange uma determinada quantidade de seres e depois ela muda para significar algo que seja uma subparte, que significa agora uma quantidade menor de coisas do que significava antes. No caso, na passagem do significado de queen, de mulher, para esposa, a gente vê claramente uma redução, uma restrição do número de seres aos quais essa palavra se aplica. Antes a todas as mulheres, agora apenas a um subconjunto de todas as mulheres, apenas aquelas que são esposas. Com o passar do tempo, essa palavra não continuou significando esposas no sentido geral, mas sofreu uma restrição de significado ainda maior. Então ela não era qualquer esposa, mas uma mulher poderosa, uma esposa poderosa, a esposa de alguém com poder, de alguma autoridade. E, com o passar do tempo, a palavra foi se restringindo cada vez mais no seu significado até passar a ser usada apenas para se referir de modo especial à esposa do rei. Então, Queen deixou de significar esposas de modo mais amplo e restringiu o seu significado novamente para significar apenas a esposa do rei. Nesse sentido é que em português a gente fala sobre a rainha consorte. A rainha consorte é a rainha no sentido apenas de a mulher que se casou com o rei, mas que ela não é governante. Posteriormente, no mundo de língua inglesa, surgiu a possibilidade de que o governante do país, o monarca do país,
não fosse apenas o homem, mas que as mulheres também pudessem herdar o trono. Elas pudessem ser governantes, né, do país. E aí eles se depararam com a questão de eles podiam ou cunhar um novo termo para se referir especificamente ao feminino de king, assim como nós fazemos em português a distinção entre embaixadora e embaixatriz, imperadora e imperatriz, mas eles não fizeram isso. Ao invés disso, eles já se aproveitaram da palavra que era usada para a esposa do governante, a esposa do monarca, e essa palavra passou a se referir à situação em que a mulher se tornava ela mesma a governante do país, a governante do reino. Nesse último caso, o que aconteceu não foi mais uma restrição de significado, porque o novo significado não é um subconjunto do significado anterior. Quando a mulher era uma queen, no sentido de esposa do rei, nenhuma delas era governante do país, era monarca oficial do país de fato. O que acontece da passagem de queen como esposa do rei para queen como regente do reino é um processo de metonímia, em que a proximidade entre os dois significados faz com que a gente possa atribuir à palavra antiga esse novo significado que é muito próximo ao anterior. E hoje, na língua inglesa, queen convive com esses dois significados. Ela pode significar a esposa do rei, que não é governante, ou a governante do reino. Essa classificação das mudanças semânticas com relação ao significado da palavra foi reduzido ou foi ampliado. Houve uma metonímia com relação à mudança do significado. Isso é uma tipologia que foi criada ao longo do final do século XIX, principalmente por um linguista chamado Michel Breal, um linguista francês, que foi, na verdade, considerado o fundador da semântica. Ele fundou a semântica no século XIX com o objetivo de estudar a mudança do significado das palavras e como é que essa mudança era gerada por fatores psicológicos e fatores sociais. Então, diferentemente do que se fazia na maior parte do século XIX, que era estudar a mudança da forma das palavras, a mudança fonética e morfológica, sem se preocupar com o significado e sem se preocupar com questões psicológicas, porque a ideia era apenas ver as línguas como organismos quase vivos que se desenvolviam naturalmente seguindo a leis quase como as da física. Michel Breal criou essa abordagem que era focada em como é que as mudanças nas questões sociais e certos mecanismos psicológicos influenciavam a mudança linguística, faziam novos significados surgirem ou significados anteriores desaparecerem. E ele criou toda uma tipologia sobre as possíveis mudanças de significado que as palavras poderiam sofrer. Outras pessoas depois também estudaram os processos de mudança de significado e propuseram outras formas de classificação dessas mudanças, mas o fundador dessa abordagem foi Michel Breal. Em um outro vídeo a gente pode falar mais sobre outros tipos de mudança de significado de acordo com essa teoria. Uma curiosidade é que essa palavra do germânico que deu origem à palavra queen, obviamente é uma palavra que vem do proto-indo-europeu, né, já que o proto-indo-europeu é a língua que deu origem ao latim, ao germânico, ao persa, ao sânscrito, etc. E é a mesma palavra que dá origem nas línguas eslavas à palavra gená, ou gena, a depender de cada língua especificamente. E gená nas línguas eslavas significa, a depender de cada língua, esposa ou mulher. Não significa rainha. Então, nesse vídeo a gente fica por aqui. Até a próxima e Deus abençoe vocês.